Bom, agora acho que iniciou a gravação. Pessoal, boa noite. Né? Como eu disse para vocês na segunda-feira, eu achei que ficava muito inviável começar um conteúdo até teoricamente um pouco maçante, um pouco difícil, assim, entre aspas, né, de entender. Mas, e por isso eu optei por dar esse conteúdo separadamente, depois da prova, depois da avaliação, certo? Então, desde já digo, como eu acho que eu já disse para vocês antes aqui, para quem não estava presente na aula, eu ainda não corrigi a avaliação, possivelmente eu consiga fazer isso na terça-feira. Estou tentando na terça. Então a nossa aula hoje vai falar mais especificamente sobre integração numérica. Então, a derivação e integração numérica, né? Mas a derivação, ela é um pouco um conteúdo muito, vamos pensar assim, ele veio um pouco antes da integração, mas ele entra já na questão da interpolação polinomial, que nós já vimos nas aulas anteriores, né? Então, quando a gente trabalha com derivadas na, na questão numérica, é necessariamente, por exemplo, as análises de ponto máximos e mínimos, né? Possíveis análises de ponto máximos e mínimos. Análise graficamente disso, né? Vamos dizer assim. Então, para aqueles que já têm uma noção, a derivada ela estuda aí um comportamento, a inclinação da reta tangente em um gráfico, né? E aí, um dos grandes ganhos, né, é o comportamento, vamos dizer assim, ele estuda o comportamento de algumas curvas a partir da inclinação da reta tangente. E o grande ganho da derivada é quando a gente consegue delimitar pontos de máximos e mínimos, né? E aí resolvendo algumas situações, problemas futuras. Então, quando a gente trabalha com derivadas na integral, a gente faz o uso dela ali nas diferenças divididas, analisando o comportamento do gráfico, bem como analisando os momentos em que cada ponto muda de sinal. Então, em cada f de x há uma mudança de sinal, então pode ser que possivelmente ali exista um ponto de máximo e mínimo. Aí é preciso que se faça um refinamento. Mas aí eu deixei, como é um ensino remoto, uma coisa de louco, a gente tem que fazer algumas escolhas. Então eu optei então por trabalhar a integração numérica, tá bom? Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para a gente começar então sobre a integração numérica. Vocês já estão vendo minha tela aí? Conseguem chegar, pessoal? Sim, dá para enxergar perfeitamente. Beleza, então. Como eu disse para vocês, existem aí, aqui no cálculo numérico, o conteúdo do cálculo numérico é o conteúdo trabalhado, como eu disse para vocês, em cálculo 1, 2 e 3. É um conteúdo que é trabalhado em geometria, é um conteúdo que é trabalhado em álgebra linear. Existem alguns conhecimentos que a gente precisa ter uma noção do que se trata, né? Por exemplo, quando eu falei de derivadas, espera-se que muitos de vocês saibam o, qual é o estudo da derivada, né? Saibam aí dizer, por exemplo, algumas finalidades, definição, aplicação e assim por diante. E a mesma coisa espera-se da integral. Né? Para que a gente utiliza uma integral? Né? O que é uma integração? Então, eu vou começar jogando a bola para vocês. O que é uma integração, gente? O que é uma integral? Uma operação matemática integral. E aí, Cássio? Francisco? Gui? Mirielle? Eduardo? O que é uma integral? Para que eu uso uma integral? Qual a finalidade? Qual a aplicação dela?
Alguém? É para calcular áreas de figuras com áreas internadas, tipo assim, não a figura geométrica perfeita. Não, a gente pode conseguir determinar uma área de uma figura geométrica perfeita pela integração também. Mas uma das finalidades da integração, da integral, é determinação de áreas, independente de qual seja essa área, né? E uma outra questão também é o cálculo de volumes. Então, não são só apenas essas as finalidades, mas na matemática, ou pelo menos aí na engenharia civil, uma das grandes aplicabilidades deles é um cálculo de área de volumes, né? E a integração numérica, por si só, a gente vai, de certo modo, tentar calcular uma área ou um volume que talvez seja muito complexo de calcular lá quando nós trabalhamos isso em cálculo 2 ou cálculo 3, por exemplo. Né? Então, imaginem vocês uma função que é complexa, muito difícil de ser trabalhada por meio aí do cálculo com números reais, enfim. E a integração numérica é mais uma maneira de tentar ajudar a gente a fazer a resolver esse tipo de problemas, né? Quando a gente fala em volumes, é porque eu não sei se muitos de vocês já chegaram no cálculo 3, mas o cálculo um e 2 eles trabalham apenas no plano, né? No XY. Mas o cálculo de integral ele também é calculado no XYZ, em 3 dimensões, que a gente começa a falar sobre volumes. Na verdade, não faz nem sentido o cálculo de área, né? O que faz mais sentido é o cálculo de volume. Mas nem sempre as integrais podem ser feitas analiticamente, né? Então, né, uma das soluções é buscar a solução numérica, uma integração numérica que eu estou propondo para vocês aqui. Duas situações são possíveis. Bom, primeiro, a função ela pode ser conhecida, aí nós temos apenas uma tabela de pontos, ou desconhecida, então a gente tem apenas as tabelas de pontos, né? E a função ela é conhecida, mas a integral dela, como nós trabalhamos analiticamente, talvez seja trivial e impossível de resolver. Certo? Então, quando usar a integração numérica? Bom, primeiro, quando eu não tenho uma função que modela o comportamento de alguns dados que já foram tabelados, né? Ou quando a função ela é conhecida e a gente não consiga, de certo modo, analiticamente resolver a integração, resolver a função por meio da integração. Resolver o problema, né? Bom, e aí a gente começa aí com uma fórmula de Newton-Cotes. Não é o mesmo Newton que a gente estava trabalhando naquele momento, mas a ideia é muito semelhante. Primeiro, o que é isso, fórmula, né? Primeiro a gente tem que integrar o polinômio. A ideia é integrar o polinômio interpolador que substitui a função f. Então, o que a gente tem que ter uma ideia? Que ao aplicar a integral, a gente vai estar aplicando a integral uma função aproximada, não necessariamente uma função verdadeira do próprio problema. Então, por exemplo, quando a gente tem os dados tabelados, a gente determina o polinômio interpolador e faz a integração desse polinômio. Agora é o seguinte, isso, quando nós fazemos, assim, a gente vai ter que interpolar alguns dados, né? Na verdade, nesse momento, a gente vai falar sobre algumas fórmulas que quando a gente aplica a integral, ao mesmo tempo a gente vai estar fazendo a interpolação dos dados, né? E aí existe uma coisa muito sutil que eu não coloquei, deixei bem claro na última aula, né? Porque existe o que nós chamamos de ajustes de curvas e existe uma função polinomial interpoladora. Então, ajuste de curva é quando eu analiso alguns pontos graficamente e eu consigo perceber que aqueles pontos expostos no gráfico
talvez seja um gráfico, por exemplo, de uma parábola. Talvez seja uma parábola, um gráfico de uma função de segundo grau. Talvez seja uma reta, um gráfico de uma função afim, né? Então, a gente poderia ajustar os pontos por alguns tipos de polinômio, né? De função polinomial. Mas os pontos não necessariamente vão passar na linha reta, né? A interpolação polinomial já é diferente. A interpolação polinomial, todos os pontos que estão dispostos ali na minha tabela, no meu gráfico, eles necessariamente vão ter que passar naquele gráfico que estávamos trabalhando, ou que a gente determinou por meio de aproximação, né, por meio da interpolação. Então, a gente vai ter que integrar o polinômio interpolador que substitui a função f. A ideia é fazer uma aproximação, né, uma função aproximada. Primeiro, a gente vai ter que determinar um intervalo de integração AB. Então, toda vez que a gente determina uma área, né, assim é feito também lá na forma analítica, a gente faz o cálculo de área. Esse cálculo de área tem um intervalo. E esse intervalo ele serve estritamente para definir aí os pontos de extremidade do cálculo da área. Até porque, por exemplo, quando a gente trabalha com até porque, por exemplo, até porque, quando a gente trabalha com um polinômio interpolador, necessariamente a gente tem que ter um intervalo. E tudo que a gente vai poder falar vai estar dentro apenas desse intervalo, não fora dele. Bom, para a fórmula de Newton-Cotes, esse intervalo ele tem que ser dividido em partes iguais. Por que partes iguais? Também parte do pressuposto da definição de derivada, né? A definição de derivada nada mais é que a gente subdividir as áreas, infinitas áreas, por partes iguais, calcular as áreas pequenas e somar todas elas. É a somatória de Riemann. E o que a gente vai fazer é exatamente essa ideia, né? A gente vai pegar um gráfico, né, de uma função aproximada, definir um intervalo e aí subdividir esse intervalo em partes iguais. Então, o que nós tínhamos valor de x, ou xk, ele vai ser assim, ó, xk, x0 vai ser xk, por exemplo, vai ser x0 mais k vezes h. Esse h nosso aqui é necessariamente a distância entre dois pontos de cada retângulo que a gente vai fazer. Então, inicialmente, a gente vai trabalhar com o método de trapézio. E aí eu vou falar o porquê que eu estou falando, olha, porque K vai ser a distância, né? E aí assim por diante. Depois que a gente conseguiu determinar a distância, se a gente tem uma função, a gente já consegue determinar pontos de uma tabela, né? Construir uma tabela substituindo o x na nossa função, e aí a gente consegue achar o x e f de x. x1, fx de 1, e assim por diante. Né? A partir da tabela, da função que a gente se aproximou, a gente já pode, então, calcular o valor aproximado da integral que varia de a até b de f de x dx. Ok, gente? Bom, para quem nunca ouviu falar de... Professor, Calma aí. Pode falar, tô ouvindo. posso fazer uma pergunta estranha? É que eu estava estudando aqui a integral, aí fala que a integral calcula a área do gráfico certinho, né? Aí eu não estava entendendo por que tem como calcular a área do gráfico com trapézio, sendo que a integral calcula certinho. Tipo assim, qual que é o sentido? Então, eu não sei se eu entendi direito a pergunta, mas vamos lá, né? A integral nem sempre a gente consegue definir ela. E, inicialmente,
quando a gente fala de trapézio, é porque também vamos pensar assim, é uma forma geométrica matemática que consegue também aproximar da área total de todos os trapézios, da área total debaixo do nosso gráfico. A integral, ela nem sempre nos dá a possibilidade de calcular a área de um dado problema. A integral, por exemplo, quando vocês veem ela eu acho que é no primeiro semestre, no segundo, não sei. Então, assim, lá vocês conseguem trabalhar com funções que já foram modeladas, com funções analíticas. Aqui não. Aqui a gente está falando assim, olha, eu tenho alguns problemas tabelados, mas eu não tenho a função desse problema. E eu quero calcular a área aproximada para que a gente consiga determinar aí a solução de um problema. Então vamos lá, vamos pensar assim pelo lado da topografia. Você tira uma foto de uma terra por satélite, então, né? E você quer delimitar alguns dados ali, o tamanho de alguma área naquela foto. Como é que eu conseguiria fazer isso analiticamente? Eu teria que certo modo, jogar essa figura em um plano cartesiano e delimitar alguns pontos. E nesses pontos, traçar um gráfico. A partir do momento que eu traçar um gráfico por meio de uma função aproximada, que é a interpolação polinomial que nós aprendemos na aula passada, a gente consegue, de certo modo, definir uma área muito aproximada do que, e fidedigna, né? Vamos pensar assim, o que antes não seria possível, porque eu não tinha forma analítica da forma analítica da função, né, que descreve para mim qual seria exatamente o contorno daquela área. Na verdade, a gente não vai conseguir, né, achar exatamente o contorno da área. A gente vai conseguir achar uma função muito aproximada daquele contorno. Então, vamos lá? Parei aqui. Então, a ideia é que a gente ache uma função interpolada, determina uma função aproximada, depois que determinar a função, a gente aplica, então, a integral na função aproximada. Bem, falando assim, parece até meio tranquilo, né? Vamos dizer assim. Então, vamos lá. A ideia geral, então, é o seguinte. Talvez aqui a gente consiga entender melhor o porquê de usar o método numérico e não um método analítico, né? Então, digamos aqui que eu tenho alguns pontos. Então, esses são pontos. É um gráfico e são alguns pontos. E aqui eu tenho o x, né? E aqui eu tenho o y. Ok. X e y. Bom, a partir desse gráfico, eu consigo, então, nesse modo, definir alguns pontos. Percebam que é um intervalo fechado de A e B. Eu tenho um ponto A e um ponto B. E aí, nesse intervalo fechado, eu tenho que dividir em partes iguais. Então, como é que vai ficar? Eu tenho o ponto A aqui e eu tenho o ponto B. Então, do ponto A até o ponto B, eu posso dividir em N espaços iguais. Então, esses espaços iguais são a diferença entre pontos. E esses pontos, ou a distância entre esses pontos, que são iguais, nós vamos chamar de H. Então, a gente define uma função que interpola esse gráfico.
Então, uma função, essa em preto a gente não conhecia, mas a partir de alguns pontos, ó, ponto A, ponto x1, ponto x2, ponto x3, por exemplo, xn, né? A partir desse ponto aqui, eu consigo traçar um gráfico, né, que se aproxima ao gráfico real, e aí a gente pode calcular a área. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a área debaixo desse gráfico nosso, desse gráfico que nós determinamos, que a gente não tinha ele antes. A ideia é calcular essa área aí. Bom, antes, então, a gente tem que fazer o quê? O cálculo da variação de A até B de f de x. Como eu desconheço f de x, ou melhor, o A e o B são os nossos pontos extremos, né? Então, o A vai ser necessariamente o x0 e o B vai ser o xn, nosso último ponto em relação a x, da função f. E aí, quando a gente determina esse polinômio é um polinômio muito próximo do verdadeiro. Mas perceba que tem alguns erros. Ó, aqui tem um espaço não calculado, aqui tem um outro espaço não calculado, né? E aí, quando a gente determina necessariamente a integração de x0 até xn de um polinômio, a gente também necessariamente teria que fazer a integração do erro do nosso cálculo, né? Perceba aqui, ó, passou um pouquinho, né? Então tem alguns erros aqui. Por enquanto, eu não vou focar nesse erro. A ideia é que a gente consiga fazer, então, a integração do polinômio interpolador. Eduarda, tudo bem? Tem alguma pergunta em relação a isso? Professor, é porque assim, agora que eu tô aprendendo integral, né? Aí eu não entendi muito bem esse negócio do dx que tem na frente. Dx quer dizer que essa função aqui, ela é uma função que foi derivada. Dx é uma função que foi derivada. Então, se ela é derivada, ela é passível de ser integrada, né? Então, é uma função que eu posso aplicar a integração. A integral é a operação inversa da derivada. Então, assim, se eu integro uma função, eu vou achar uma outra função chamada primitiva. Isso numa expressão geral, né? Se eu pego uma função e integro ela, eu acho a primitiva dela. Se eu derivo ela, eu acho exatamente a função que foi integrada. Ok? Então, na verdade, esses são conhecimentos prévios. E lá eles trabalham com retângulos, né? E não com trapézios. O cálculo de área lá são com retângulos, que é o limite, e a gente vai olhar assim, né? Literalmente. Se eu pegar e dividir isso cada vez mais, dividir cada vez mais, vou colocar aqui assim, eu vou ter trapézios muito próximo do real. Ou a área, né? Trapézio muito próximo, então. Aqui, né? Ensino pontos. Os trapézios eles vão ficar muito próximo da área delimitada pela função original. Então, o método do trapézio é apenas um método. Existem outros métodos além do método do trapézio, certo? O primeiro método que a gente vai ver é o método do trapézio. Tem um outro método de Simpson, mas eu não vou entrar nele, né? Até porque não quero confundir muitos de vocês em relação a isso. Mas vamos adiante, talvez a gente consiga entender um pouco melhor isso. Então a ideia é que por meio do cálculo do trapézio, eu nem preciso do trapézio, mas enfim, por meio do cálculo do trapézio a gente consiga, método do trapézio, né, a gente consiga calcular a área debaixo da função polinomial que nós determinamos
E aí, a gente tem que assumir que existe um cálculo de erro. Existe um erro de cálculo, desculpa. A partir do polinômio que nós determinamos. Porque o polinômio é uma função aproximada, não a função real, exatamente do problema, da situação problema que nós tínhamos antes. Certo? Então, assim. Percebam bem, então, que eu tenho um polinômio P de x, né? É um polinômio interpolador. Esse polinômio interpolador, nós estudamos ele na aula passada do seguinte modo, olha, a gente vai ter uma função que varia de A até B, f de x dx. Essa função ela pode ser substituindo aí, fazendo algumas substituições de valores. Na nossa tabela, no nosso gráfico, a gente definiu que o A e o B, então o A é o x0, nosso primeiro ponto inicial, e o B é o xn, são os extremos, né? Então, a integral de x0 até xn, da função f de x dx, que eu não sei quem é f de x dx, mas eu sei que a partir de alguns pontos eu posso determinar essa função por meio do polinômio interpolador e assumir que existe um erro de cálculo nessa área. Tudo bem? Então, vou fazer assim. Bom, quem que é o P de x? O P de x pode ser determinado, por exemplo, pelo polinômio de Lagrange. Então, isso aqui, gente, é aquilo que nós estudamos na aula passada. É o polinômio de Lagrange. Então, eu posso determinar um polinômio por meio de Lagrange e aplicar a derivada. Quem que é o R Lagrange, né? Que é o produtório das diferenças divididas aí de alguns pontos, né? E aí, nesse sentido, a gente consegue abrir o nosso cálculo. Ó, f de a integral, que varia de x0 a xn, de f de x dx. Então, ela pode ser igual à integral de x0 a xn, né? Abre chaves aí, colchetes, do polinômio interpolador mais a função da diferença, do resto, do erro. E aí a gente vai começar agora a abrir essa formulazinha aqui para conseguir achar uma fórmula geral para o cálculo, uma fórmula geral para o cálculo da integral, ou cálculo de área, né? De uma função que inicialmente eu não sei que função é essa, ou eu sei a função, mas talvez ela não consiga nos dar pontos definidos analiticamente. Então, vamos lá, por exemplo. Então, quem que é esse Px aqui? Px é a somatória, é a fórmula de Lagrange, né? A somatória de 0 a n, né? Esse L é o L de Lagrange, Kn, vezes x f de x. Então, é L da função vezes o f de x naquela função, o f daquele ponto, mais a diferença. Abrindo mais um pouquinho, a gente pode fazer assim, olha, já que é uma somatória aqui dentro, então eu posso pegar essa função nossa, que é o restante, que seria o nosso erro de cálculo, e colocar ela eu posso somar ela, né? Somar as partes. Isso aqui são alguns conceitos de integral. Então eu tenho a soma de duas expressões, soma de duas funções. Então eu posso separar essas duas funções e aplicar a integral separadamente. Ok? E abrindo novamente, como esse f de x ele vai sempre multiplicar esse camarada aqui, tá aqui multiplicando, então eu só coloquei um xzinho aqui. Dizendo, olha, isso aqui, gente, escrito de um modo muito enxuto, é necessariamente a fórmula de Lagrange que a gente viu e estudou na aula passada. O método de Lagrange para a interpolação de polinômios. Então, aí nós temos aqui que a integral de xn, de x0 a xn, nada mais é que a somatória de toda a função mais a integral de x0 a xn do nosso resto. Né? Vai necessariamente ser uma constante.
Esse K pode variar de 1 a 0, ou de 0 a N, e assim sucessivamente. É a somatória da integral de cada um desses camaradas. E aí, gente, como eu disse para vocês, eu vou desconsiderar, quer dizer, eu não vou calcular nesse momento, por enquanto, o erro. Então, como eu não quero calcular o erro, eu no mínimo tenho que assumir que existe o erro. Então, eu vou substituir essa nossa última parte aqui pela letra T. Então, aí, nós temos aí generalizado o método, né? Então, essa aqui é o que nós chamamos da fórmula, a fórmula geral de Newton-Cotes, a fórmula geral de Newton-Cotes, para ajudar a gente no cálculo das áreas. Então, eu disse todos esses passos aqui para vocês perceberem, olha, a gente pode abrir ele e aplicar alguns conceitos de integração, vamos dizer assim. A gente foi substituído pela letra CK apenas para que a gente tenha, teoricamente, para que a gente tenha um modo de sintetizar a fórmula. Né? Porque imagina, aquela fórmula de Lagrange, daquele modo que nós conhecemos na aula passada, se ela estivesse ali, estaria muito grande. Então a gente, teoricamente, nós substituímos pela letra C apenas para a gente tentar generalizar e criar uma fórmula geral para o cálculo de integral, no caso aqui, pela fórmula de Newton. Tá? O x vai ser x0, então o z pode ser chamado de c0. Cada valor de x que eu tenho, ele é multiplicado, então, pela distância. Esse h é a distância entre dois pontos de cada limite. E aí, a gente sempre vai ter, então, por exemplo, novos limites de integração, caso eu queira fazer alguma substituição de letras, ou quero, por exemplo, lá na forma analítica, a gente consegue, por meio aí de alguns conceitos de integração, fazer com que a gente calcule algumas integrais em espaços diferentes. Então, assim, eu posso pegar uma integral apenas em um pedacinho, depois eu pulo um pedaço da minha reta real e pego em um outro pedaço, e depois eu somo as duas. Isso é possível também de fazer aqui na nossa fórmula. Né? De um modo muito simples, né? De um modo simples não, a gente está abrindo aqui, né? Esse C nada mais é CK de N, C que varia de K até N, nada mais é que a integral de x0 a xn, né, de Lagrange de Kn dx, que é igual, abrindo aqui essa fórmula de Lagrange, nós vamos ter aquilo que eu disse para vocês, ó, exatamente a fórmula da interpolação polinomial por meio de Lagrange. Bom, de modo a se tentar sintetizar isso, perceba só, se a gente chamar o z pela diferença, né, entre dois pontos dividido aí por h, a gente consegue sintetizar e simplificar a nossa conta. E simplificando, a gente consegue simplificar, por exemplo, os cálculos da interpolação polinomial. Mas, enfim, não foque nisso aqui por enquanto. Por que não? Porque isso é muito teórico. Muito teórico. E como eu não quero entrar muito nessa questão de demonstração, eu quero que vocês, de certo modo, foquem
no que eu vou chamar de fórmula de integração. Calma aí, gente. Travou meu computador. Ok. Bom, a partir dessa ideia, então, de fórmula da Newton-Cotes, a gente consegue fazer, de certo modo, a integração. Esse aqui, gente, é o cálculo do erro. Como eu disse para vocês, eu não vou focar, então vamos pular. Bom, método do trapézio. O que o método do trapézio nos ajuda? Ele nos ajuda a calcular, no caso, a área sobre uma curva de série de trapézios. Então, vamos lá. Por que, gente, por que a gente determina um trapézio e não um retângulo? Então, vamos pensar assim. Calma aí. Tá. O computador está mais lento que tudo. Bom, vamos lá, então. Então, primeiro, a ideia é substituir em cada subintervalo a função por uma reta. Cada intervalo de pontos por uma reta. Nesse sentido, calcular a área do trapézio. Depois somar elas. Então, assim, vamos lá. Por que trapézio, né? Percebam, então, que geralmente a gente vai ter uma curva que não é uma reta. Se fosse uma reta aqui... Enfim, se isso aqui fosse uma reta, eu teria vários retângulos. Como eu não tenho retas, eu tenho apenas pontos, eu vou interligar esses pontos, um ao outro, e formando assim trapézios. Olha só. Ó, um ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui. Por que nós encaramos isso? Nós estamos encarando isso como se fosse trapézio, né? Na forma analítica, quando a gente se conhece a função, a gente consegue, de certo modo, achar o ponto médio e calcular o que nós chamamos, então, de retângulos lá pela soma de Riemann. Aqui não. Como a gente não sabe a função, a gente só sabe quem é exatamente esses pontos, né? Então, neste caso, as figuras que a gente vai obter, na sua grande maioria, porque essa curva aqui provavelmente não vai ser uma reta constante, as figuras que a gente vai ter serão, então, trapézios. E aí, o cálculo da área do trapézio é B maiúsculo, né, base menor, ou seja, é como se a gente pegasse isso aqui e virasse de lado, né? Então, base menor, base maior mais base menor, dividido pela distância, que é chamado de h, multiplicado pela distância, chamado por h, dividido por 2. Ok? Então, essa é a fórmula do trapézio. E a ideia do cálculo da área é que a gente consiga, de certo modo, calcular todas as áreas desses trapézios e depois somar. E aí a gente consegue definir a área debaixo dessa curva. Lembrando que a integração, nos possibilita o cálculo da área. Então, a gente está fazendo, de certo modo, nós estamos aí aplicando um conteúdo de integral de um modo diferente. Bom, então a ideia é o seguinte. Imaginem vocês ali que eu peguei aquele intervalo e dividi isso aqui por N intervalos. Então, a ideia é que a gente consiga calcular a área em cada um daqueles intervalos, cada um daqueles trapézios. Então, ó, de x0 a x1, que é a distância de um ponto, daquela função, a gente calcula a área dela, e assim até nosso último ponto. Lembrando, gente, que esses intervalos aqui, ó, eles são todos iguais. Eles não podem ser diferentes. Então, usando o método de Newton-Cotes, né, no intervalo de x0 a x1, a gente pode substituir ele pelo seguinte modo, ó, de x0 a x1. Então, a integração da função nada mais é que a somatória de quem? Da forma de Lagrange mais a diferença. Lembra, pessoal? Essa aqui é a diferença, que é o erro de cálculo.
Então, a fórmula de Lagrange é no ponto 0, x0, e no x1. Então, vamos lá. O que significa isso? Como esse x0 e x1 são iguais, então ele já falou, olha, as áreas são iguais. Qual que é a área dele? A área dele é meio dividido por 2. Então, nós podemos, de certo modo, obter uma função muito... vamos pensar assim. Tipo, a gente começa, de certo modo, a trabalhar e generalizar isso para todos. Certo? Olha só. A cada distância entre dois pontos, nós temos algumas coisas em comum. Então, ó, seria então a minha altura dividido por 2 vezes f de A, mais a minha altura dividido por 2 vezes f de x1, f de x0 é f de x1, mais t1. Essa é a distância entre um ponto. Então, olha só, entre x1 e x2, essa questão do meio, ela sempre vai repetir. O que não vai repetir necessariamente, por enquanto, seria o f de x1 e f de x2. Né? Mas, perceba que aqui em cima tem o f de x1. Olha, aqui em cima tem o f de x2 e x2. Então, se a gente colocar, olha, a somatória, ou a integral de f de x0 a x1 de f de x, é essa expressão nossa aqui. A somatória de x1 a x2, olha só, a distância entre esses dois pontos, também é isso aqui. Certo? Vamos lá. A distância entre esses dois pontos, né, entre x2 e x3, também vai ser meio de f de 2 e f de 3. Quando a gente coloca eles da forma que aparece aqui na nossa expressão, a gente vai ter alguns números em comum, algumas coisas em comum. Quem que é? Seria necessariamente esse valor de meio. Né? Tá falando aqui do últimos pontos, a diferença entre esses últimos pontos. Né? Então, colocando eles exatamente da forma que nós estamos propondo aqui, a gente pode generalizar, colocando ele, todos esses pontos, nessa mesma ordem aqui, a gente pode generalizar ele e usar uma fórmula geral. Por exemplo, olha aqui. Esse f de x0 a x1, ele pode ser, então, considerado quem? Desculpa, integral de x0 a x1. E aí, a gente vai colocar, na verdade, é só uma operação algébrica, né? A gente vai colocar f de x0 mais f de x1, tudo isso dividido por 2, mais t1. Nossa, gente, tá terrível o negócio aqui. Mais t1. Então, o que ele fez aqui? Ele fez exatamente isso, né? F de x0 mais f de 1 dividido por quem? Por 2. Perceba que aqui, ó, eu tenho a somatória de todos os outros até xn vezes h. Por que vezes h? Porque o h aqui em cima, como ele está multiplicando, ele poderia multiplicar aqui, como ele é uma constante, ele até pode ir para fora da integral, por ser uma constante. Foi o que aconteceu, que pode acontecer aqui, né? F de x0, ou integral de x0 a xn da função f de x é igual, então, a h, tirei para fora do parênteses, né? E o h vai estar multiplicado por todos. De f de x0 mais f de xn dividido por 2. Mais a somatória, que varia de x1 a xn menos 1 aí, por exemplo, né? Mais a nossa diferença, que a gente assume que tem todas elas. Lembrando que aqui, ó, o t é o erro
do cálculo de área nos trapézios. Então, reescrevendo aí essa fórmula geral, isso aqui é uma fórmula geral, gente. Então, aqui nós temos a somatória dos dois extremos dividido por 2, a somatória dos dois extremos, e aqui dentro nós vamos ter que fazer novamente, eu falei somatória, não é somatória, é a soma, né, dos dois extremos, dos f's extremos, dividido por 2, e aqui sim a gente vai ter que fazer a somatória de Lagrange de todos os pontos que estão entre os extremos, né, por meio de Lagrange. Então, isso aqui é uma fórmula geral da integral ou do cálculo da integral. Que o E é nada mais que a somatória das imagens, né, dos y de todos os extremos. Então, esse aqui é o y do extremo inicial e extremidade final. Ó, o P, cadê o P? O P é esse aqui, é a somatória das imagens nos pontos pares, sem extremos, e o I nos pontos ímpares. Né? Enfim, e o T nada mais é que o erro no método trapézio. Isso aqui nada mais é que o cálculo, então, gente, do polinômio nos pontos, né, Lagrange nos pontos que estão entre os extremos. E aí vai depender da quantidade dos pontos. Então vamos aí para o exemplo. Ó, calcule aproximadamente o valor da integral, que varia de 0,0, então 0, até 0,6, da função e elevado a x dx, usando o método dos trapézios, considerando 7 pontos dentro do intervalo. Então, 7 pontos. Então, vamos achar quem são esses pontos. Né? Primeiro, a função ela é conhecida, é o e de x. Então, será construída uma tabela. E a tabela inicia, então, pela distância entre dois pontos. Como são 7 pontos, e h são 6 distâncias, a gente vai pegar as extremidades, né? Subtrair uma extremidade pela outra e dividir por n. Quem é n? N seria a quantidade de intervalos que nós temos. Como são 7 pontos, então vão ser necessariamente 6 intervalos. Então aqui a gente começa a definir o valor de h, que é a distância entre esses dois pontos. E aí a gente consegue determinar uma tabela. Como? Se eu tenho os valores que variam, então, de x a 0, por exemplo, de x 0, de 0 a 0,6, eu pego esses valores que estão aqui, pego eles, e se eu quero achar esses valores tabelados, eu substituo, então, na minha função, inicialmente, na função f de x. Então, ó, e de x exponencial elevado a zero, todo mundo elevado a zero é quem? É o 1. Então, elevado a x, exponencial elevado a x. Então, exponencial elevado a 0,1, se vocês tiverem uma calculadora aí, a científica, ele vai dar esse valor para a gente aí, ó. Cadê? Só confirmando aqui. Na minha calculadora. Achei. Elevado a 0,1. E aí ele vai dar esse cálculo para a gente. Tudo bem? Vocês fizerem? Quando a gente substitui, então a gente vai conseguir achar esses cálculos. Ok? Depois que a gente determinar a tabela, substituir os valores na tabela, depois que a gente conseguiu determinar a tabela, essa tabela aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a nossa fórmula. A fórmula do cálculo de área pelo método do trapézio.
Qual é a fórmula? A fórmula é essa aqui, gente. Ó. Integral de x0 a xn de f de x é igual a quem? A h vezes f de x0 mais f de xn dividido por 2 mais a somatória de cada um deles. Então vamos lá. A somatória das imagens, né? A somatória de 1, né, de x1 até xn-1, das imagens, né, mais t. O que isso quer dizer? Substituindo nossa função, a gente vai ter aqui, ó, o h, que é a diferença entre eles, as nossas extremidades, certo? Que vai ser x0 e x1, f de x0 e f de xn, tudo isso dividido por 2, mais f de x1, f de x2, f de x3, f de x4, f de x5. O f de x6, que é o xn, já está aqui. Então, fazendo toda essa somatória aí que nós temos que fazer, primeiro faz soma, divide, soma todos esses números, nós vamos chegar num valor aproximado a 2,22803,709 vezes 10 elevado a menos 1. Então, perceba que no começo, para que a gente consiga entender, isso tudo foi nada mais, nada menos que algumas demonstrações, né? Trabalhar com demonstração é chato e difícil. Mas essa aqui é a fórmula geral do cálculo da área por meio do método dos trapézios. Se a gente tem a função, a gente necessariamente acha o intervalo entre os pontos. Aqui, por exemplo, ele falou 7 pontos, mas quanto mais pontos, mais aproximado a gente vai ter, né? O valor mais aproximado a gente vai ter. E o seguinte, mais uma outra questão. Quando a gente não tem esses pontos? Desculpa. E quando a gente não tem a função? Geralmente, quando a gente não tem a função, a gente vai ter a tabela. E perceba que para calcular a área, a integral, a gente não precisa necessariamente da função. A gente precisa mais dos nossos pontos tabelados. Substituindo esse i aqui, gente, é o i de integral, certo? I de integral. A integração daqueles dados vai resultar em 8,22. Ok? Michael Douglas. Oi. No caso, eu estava estudando, eu achei essa equação que você está mostrando um pouco diferente. Em vez dela estar o 2 dentro, né? Era o H dividido por 2, aí entre parênteses, o primeiro termo, aí mais o segundo vezes todos os termos, aí somado com o último termo. Sim, é a simplificação dele. É porque assim, é bem assim. Você falou que é meio aqui, certo? É isso? Isso. H sobre 2 aqui. Isso. Correto? Na verdade, só para você ver, eu vou simplificar ele. Quando eu tenho apenas 2 pontos, é fácil. Ó, imagine você só isso aqui, ó. Só esses 2 pontos. Quando eu tenho só 2 pontos. Então é uma reta. Calma aí, eu vou tirar esses monte de risco aqui só para vocês entenderem. Ó, quando eu tenho apenas 2 pontos, tá vendo esses 2 pontos aqui, né? Ele fica mais fácil. Quando tem apenas 2 pontos. Então eu posso colocar o meio em evidência. Ó,
Eu coloco o meio em evidência e vai ficar assim, f de x, 0, mais f de x1. Concorda comigo? Que isso é possível de ser feito? Gente, tá feio demais esse negócio aqui. Eu tô conseguindo me superar na feiura. Mas, enfim, isso é possível de acontecer. Mas, T. Esse T aqui, como é uma integração também de uma área, ele também vai ter esse meio aqui. Esse meio multiplicado pela diferença de H. Meio multiplicado por H dividido por 2. Porque também trata-se de uma área calculado pela diferenças. Né? Mas isso, por enquanto, estou descartando a ideia de a gente calcular o erro do cálculo. Porque não está sendo, por enquanto, o nosso foco. Mas o que você disse é mais uma maneira de expressar essa mesma fórmula aqui. Essa mesma fórmula. Ela é mais uma maneira de expressar ela. Se eu abrir essa fórmula aqui, eu vou ter o que você achou, o Cássio. E tá certo. Ok? Bom, vou mandar esse slide para vocês aqui. Ó. Tem um outro aqui também. Ó. Calcule usando a regra do trapézio com 7 pontos. Ó, a integral de 0 a 1,2 de e de x cosseno de x. Certo? Então, olha só, 7 pontos, novamente. A gente vai ter a multiplicação, vai ser a divisão de 6 pontos. Faz a divisão aí de 1,2 menos 0 dividido para 6. Então, vai ser 0,2, h vai ser igual a 0,2. Substituindo aí no e de x, por exemplo, né? Substituindo na função e de x, a gente vai ter esses valores para y. Substituindo no cosseno de x, a gente vai ter esse valor para cosseno de x. Multiplicando o e de x com cosseno de e elevado a x com cosseno de x, né, esse vezes esse, nós vamos ter esses valores aqui embaixo, respectivamente. E aí, aqui vem aquela fórmula sua, o Cássio, que é h de 2, h sobre 2, abre parênteses, valor inicial mais 2 vezes a somatória de cada um deles até f de x5 mais o f de xn, que é f de x6, que também é uma outra maneira de calcular, que está certo. Só preste atenção que aqui o 2 está multiplicando com toda a somatória. E aí, nós conseguimos achar o valor, né, da integral de e elevado a x vezes cosseno de x dx. Essa aqui é uma outra fórmula, é a mesma, na verdade, né? Mas ela foi manipulada algebricamente para ficar entendível. Porque assim, ó, é a somatória e aqui é 2 vezes cada uma delas. Quem é que não se repete na somatória de f de x? Quem é que não se repete? Só a extremidade. Talvez ficou meio estranho, né? Mas vamos lá. Só para vocês perceberem o que ele fez ali. É 2 vezes a f de 1, f de 2, f de 5 e assim por diante. Por que 2 vezes? Calma aí. Ih, fechou. Calma aí, calma aí. Por que 2 vezes, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. Olha aqui.
Perceba que a integral nada mais é, nada mais é que essas contas aqui, certo? Como aqui são pontos que iniciam em x0 e vai até xn, ó, x0 e xn, são extremidades. Ó, eu tenho x0, que é o x0 aqui. Em nenhum outro lugar, o x0 se repete. E eu tenho outro x0 aqui, ou xn, né? F de xn. Ele também não se repete. Quem que vai se repetir aqui, ó? O f de x1 se repetiu 2 vezes. O f de x2 se repetiu 2 vezes. Então, só para vocês terem uma noção, então o cálculo geral ou a fórmula geral de tudo isso ficaria assim, ó. Ah, computador. Calma aí. Então é o seguinte. Se aqui não existisse esses valores essas notações aqui da integral, a gente poderia fazer assim, ó. Colocar todos eles somando. Então, uma coisa que a gente poderia fazer é colocar o H2, o H dividido por 2 em evidência. Abre parênteses, F de x0. Ele só repete uma vez. Mas, agora, daqui até aqui, ó, melhor dizendo, daqui até aqui, em relação a pontos, esses camaradas aqui eles vão se repetindo 2 vezes. Então, por isso que coloca 2 vezes. Aí vem f de x1 mais f de x2. Nossa, gente, tá feio o negócio. Aí, 3 pontinhos, né? F de xn. No caso, n menos 1. Porque só até ele repete 2 vezes. Mais f de xn. E aí, fecha. É também essa fórmula nossa aqui mais simplificada. Tudo bem, Cássio? Perfeitamente. Ficou meio, eu não sei, porque eu escrevi muito errado aqui, muito feio, mas eu acho que deu para entender essa ideia. Deu sim para pegar o conceito a mesma, isso. É a mesma fórmula, mas ela foi manipulada algebricamente diferente. E pode ser usada também, que a resposta é a mesma. Ok? No caso, tem que ter necessidade de colocar o T no final? Ou não? Aqui vai ter que ser, vai ter a necessidade de colocar o T no final, porque nós temos que assumir que existe um erro de cálculo. Ok? Mas a gente não vai calcular esse erro de cálculo por enquanto. Não é tão difícil. Mas eu acho que vai embolar ainda mais o meio de campo. Ok? Bom. Deixa eu parar a apresentação aqui. E vamos voltar para nossa aula. Alguém escreveu alguma coisa e eu não vi. Bom, vamos lá então. Eduarda, desculpe, Eduarda. Eu não vi porque quando eu estou no modo computador aqui do PowerPoint, eu não consigo ver as mensagens que estão durante a aula. Então, por hoje,
eu vou deixar esse método do trapézio, que é tranquilo, mas existem outros métodos. Se esse ficou um pouco confuso, eu acho que vocês poderão pesquisar outros métodos, não tem problema nenhum, desde que eles estejam certos. Nós temos o nosso grupo do WhatsApp, né? Vocês podem ir lá me chamar. Assim que possível, eu venho e tento ajudar vocês. E lembrando outra coisa, segunda-feira é feriado. Dia de finados. Eu vou estar fazendo a videoaula, mas por ser feriado, eu não vou exigir a presença de vocês. Então, como eu disse, a presença ela é uma das partes que ela valeu. Mas por ser, por exemplo, hoje eu também não cobrei a presença. Por que eu não cobrei a presença? Porque essa aula não é uma aula institucional, na aula que deveria realmente ter nossa aula. Então seria um momento para a gente tirar dúvida. Então eu não vou cobrar presença nessas aulas de quinta-feira, apenas nas aulas de segunda. Entretanto, vamos abrir uma aspas aí, como segunda-feira que vem é feriado, eu vou dar aula tranquilamente, porque eu preciso, de certo modo, gravar a aula para vocês e vou disponibilizar lá na plataforma. Agora, aqueles que queiram participar, eu vou deixar o link novamente no sistema e vocês poderão participar tranquilamente. Se eu não me engano, o próximo conteúdo é R$0 de função real. Funções reais. Ok? Alguma dúvida, alguma coisa assim? Professor, Oi, pode falar. no caso, antes de o senhor iniciar o próximo, o senhor podia comentar depois o teorema do erro geral? Que eu fui pesar e tipo, tinha muita coisa que não se encaixava. Cada trecho da internet achava uma coisa completamente diferente. Eu acabei bugando mais ainda. Deixa eu ver, eu acho que eu tenho até um. Eu dei uma olhada também no livro, só que o livro está bem resumido mesmo. É assim. É derivada ponto máximo. Eu vou pegar um slide. E talvez talvez falando graficamente você entenda. O erro geral é porque assim existe o que nós chamamos de erro absoluto e erro relativo. Tudo bem? Erro absoluto e erro relativo. E isso se chama propagação de erro. Esses erros, quando a gente tem uma função, que foi o caso que nós tivemos aqui, estão vendo minha tela? Sim. Então, eu vou dar uma ideia geral do que é esse erro, né? Então, vamos pensar aqui. Função é de x. Eu tenho essa função aqui de x, certo? Perceba que, inicialmente, eu tenho uma função. Então, o fato de eu ter uma função já me auxilia em calcular o erro do gráfico. Por quê? Essa função ela é uma função exponencial. E a função que a gente determina, quando a gente aplica o teorema, é uma função polinomial. Então, o P de x, o P de k de xi, o polinômio que nós vamos encontrar,
ele vai necessariamente bater exatamente nisso aqui, ó. Vamos dizer assim. Calma aí que meu computador tá lento. Calma aí, gente. Travou tudo aqui agora. Pronto. Então vamos dizer assim, só para a gente ter uma ideia. Vamos dizer que esse de preto, f de x, é exatamente a função e elevado a x. E o polinômio foi isso que nós encontramos aqui. O polinômio interpolador é isso que nós encontramos. E aí nós temos alguns pontos. Esses pontos chamados de nós de interpolação. Esses pontos têm que necessariamente bater, tanto para e de x, quanto para o nosso polinômio que a gente encontrou. Tem que ser igual ou muito, muito próximo. Mas perceba que se eu pegar um ponto aqui, ele vai ter um erro de cálculo. O P de x é aqui e o E de x é aqui. Então, a ideia é que assim, eu pegue um ponto, sei lá, o ponto x, y aqui, o ponto x, y, substituo ele tanto na minha função exponencial quanto na função polinomial. Então, assim, quem é o meu erro? O meu erro de xy, meu erro de xy é necessariamente quem? É o P de xy, né? Então eu substituo xy na minha função polinomial, né? Isso aqui tudo em módulo, tá? Módulo. Menos o E elevado aí a xy. Então eu tenho aqui o que nós chamamos de um erro. O erro de cálculo no ponto. Isso só é possível porque eu sei a minha função. Eu sei quem é essa função. Quanto menor for o espaço, ou quanto mais pontos eu tenho aqui, menor é o meu erro. Só que perceba, eu tenho que necessariamente, quando a gente chega aqui no nosso gráfico, ou no nosso livro, percebe o seguinte, eu tenho um erro de truncamento, mas esse erro aqui, ele é um erro levado em consideração alguma coisa, levado em consideração a um ponto máximo. Então, dentro do intervalo de A até B, eu vou ter um erro que ele é o maior de todos. Então, olha só, dentro da minha função, cadê ela? Dentro do meu gráfico aqui, eu vou ter um erro que ele é o maior de todos. Esse é o meu erro. É o maior de todos. Então, eu poderia, por exemplo, achar o ponto médio de cada um desses aqui e aplicar na onde? Aplicar nessa fórmula que eu disse anteriormente, né? Aplicar nas duas funções. Se por acaso eu pegar um ponto, por exemplo, aqui, e o meu erro da distância for muito maior que esse, isso implica dizer que o meu cálculo do meu polinômio está errado. Ou não é aceitável. Por quê? Porque o que é aceitável, no máximo, é essa distância. Então, pessoal, Cássio, dito de um certo modo, deixa só, existe um erro máximo que é tolerado. E esse erro máximo tem que pertencer, o erro máximo de um valor x, e ele tem que pertencer a esse intervalo de A até B. E esse erro máximo, qualquer ponto que eu vou pegar ele não pode ser maior do que aquele que nós delimitamos anteriormente. Porque se ele for maior, existe algum erro de cálculo antes. Mas isso, o erro é calculado ponto por ponto. Ponto por ponto. Para conseguir calcular o erro de cada um deles. Tudo bem? Cássio?
Mais ou menos. Ó, o pessoal já saiu já, os outros? Tem a Mirelle ainda, e o Gui. Só sobrou a gente. Só que eu acho que se eu passar a lista, assim, eu começar a resolver, tiver mais dúvida, eu falo com o senhor. Eu vou pegar do livro mesmo. Vou pegar do livro. Então eu vou passar para vocês a do livro, já. Então, terminando a aula aqui, eu vou anexar, vou até parar então a gravação. Tu vai anexar no Siga ou vai mandar no grupo? No Siga, tudo pelo Siga.